Guys, nós iremos começar um novo conteúdo, o último conteúdo para a nossa prova, o que significa que nossa avaliação de sexta-feira é apenas substituição e áreas. Posso até dizer a ideia da prova. Vai ter umas integrais por substituição, é óbvio. Vai ter uns problemas, assim como nós temos problemas lá na lista. E vai ter as questões de áreas que nós vamos ver agora. Ok. Áreas. Finalmente, nós estamos preparados para ver esse conteúdo melhor. Ok. Para nós entendermos bem, eu preciso fazer aqui um eixo. Vamos fazer um eixo aqui. Tá? Acho que está vertical. Pronto. E eu vou fazer outro eixo aqui. Pá. Pronto. Dois eixos. Coloque as setinhas. Eixo Y, eixo X. O que eu vou fazer? Gráficos. Vamos fazer uns gráficos. Pá, gráfico de uma função f. Vamos esticar um pouquinho mais. Pronto. Vamos fazer decente o negócio. Pronto, decente. Em azul, botei o f, vamos colocar o f. Em azul, gráfico da função g. Como é que eu faço o gráfico da função g? Assim. Pronto. G. Tá aí, ó. De qualquer jeito. Qualquer jeito. Função f, função g. Escolha dois elementos. Em algum lugar aí. Qualquer lugar. Escolher um aqui, ó. Pá. Aqui eu escolho um A da vida. Aqui eu escolho um B da vida. Veja bem. Eu tenho dois gráficos de uma função. De uma função não. São dois gráficos, são de duas funções. Tenho dois gráficos de duas funções. Função f e função g. E eu tenho dois elementos escolhidos, fixos. Elemento A, elemento B. Acontece que o elemento A, aqui, com ele eu posso formar uma barreira. Eu estou formando a barreira. Na verdade, é justo e necessário. Não é tão necessário assim não. Mas eu vou fazer a barreira dessa cor. Ok. No elemento B, eu também tenho uma barreira aqui. Barreira. Pronto. Uma barreira em A, uma barreira em B. O que eu quero de vocês? O que eu quero? Aliás, qual o objetivo disso tudo? Eu vou destacar a região, preste bem atenção na parte do que vai ser falado. Eu vou destacar a região compreendida entre os gráficos de f e g. Os gráficos de f e g. Então, qual é a parte que está entre o f e g? Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui está entre f e g. Tudo isso. Tudo. Toda essa parte que eu pintei está entre os dois gráficos, f e g. Só que eu vou querer a parte entre f e g. Eu vou até escrever aqui. Eu vou colocar aqui para vocês. Vou colocar o que a gente quer. Queremos o quê? A área de quê? A área de alguma coisa dá o quê? Região. Vamos fazer esse região decente. Decente, apaga. Região. Pronto, da região. Queremos a área da região. Que região? A região compreendida. Dois S. Compreendidas. Compreendidas não, é só uma região. Compreendida entre os gráficos. Coloca o acento, vira gráfico. Tem gente que não coloca o acento, escreve gráfico. Queremos a área da região compreendida entre os gráficos de f e g. É só isso que a gente quer? Não é só isso que a gente vai querer. Porque se fosse só isso, não precisa nem fazer conta. Dá conta essa região aqui, ó, entre os dois gráficos. Tá aqui tudo entre os gráficos. Como os gráficos se continuam aqui, infinito e além, tudo isso aqui seria parte da nossa região.
a nossa região iria continuar até o infinito. Ou seja, se fosse só isso que ele pedisse, cadê o negócio? Se fosse isso que pedisse, a resposta era o quê? Infinito. Então eu não quero só a área da região compreendida entre os gráficos de f e g. Nós vamos colocar mais delimitações, mais outra delimitação, para que não fique infinito. Então, qual é a delimitação? O que está fazendo ficar infinito aí? Está fazendo ficar infinito. Por quê? Não tem limite para a esquerda, nem tem uma limitação para a direita. A gente vai fazer aqui para a direita. Não tem fim nem para a esquerda nem para a direita. Então, nós vamos impor uma limitação à esquerda e uma limitação à direita para a nossa região. Há de se esperar que, como eu destaquei os elementos A e os elementos B, há de se esperar que eles determinam a minha limitação, a limitação da região da qual eu estou interessado. Então eu vou colocar aqui, ó, compreendida entre os gráficos de f e g e as retas, que como assim? O que eu quero dizer com as retas? Eu quero dizer que também vai estar compreendida entre essas duas linhas. Linha a gente vai chamar de retas. Essa linha e essa linha aqui. Acontece que esta linha é onde o x é A. Por isso a gente chama de linha x igual a A. E quero limitação por essa reta também, que essa reta, o x é do x igual a B. Então a gente coloca x igual a B. Ou seja, vou ler de novo. Vamos ler. Queremos a área da região compreendida entre os gráficos de f e g, ou seja, toda essa parte aqui no meio, compreendida entre os gráficos de f e g e as retas x igual a A e x igual a B. Então, também está compreendida entre as duas retas. Isso quer dizer que, além de estar aqui no meio do gráfico, não vai passar, não passa. Por que não passa? Porque agora eu tenho limitação, tem que estar entre essas duas retas aqui. Tem que estar entre essa reta aqui, é essa aqui, x igual a A, e entre essa reta, nesse meio aqui, ó. Então, nesse meio, aqui no meio, na faixa, aqui nessa faixa aqui. Então, a gente vai colocar no meio, não é no meio, né? Mas entre as duas faixas, nós vamos colocar. E entre, opa, passa aqui, tem que passar aqui, ó. Por que tem que passar? Porque, além de estar entre as faixas, tem que estar entre os dois gráficos. Então, a limitação de cima e a limitação de baixo não é eixo, não. A limitação de cima e de baixo são determinadas pelos gráficos. Então, se você desenhar só esse pedaço aqui, não está delimitado pelo gráfico. Então, desenha tudo. Tem que estar entre os dois gráficos, o vermelho e o azul, que é o F e o G, e a gente toma um café. E tem uma luz, olha, uma luz lá atrapalhando lá atrás. Ok, guys? Tá. Mas e aí? E o Kiko? Tá, tudo bem. Eu quero a área dessa região pintada. E como é que a gente faz para calcular a área? É isso que a gente vai discutir. Guys, o ideal seria a gente debater em aula, fazer todo um esquema aqui, umas divisãozinhas em subretângulos, mas nós não iremos fazer isso. Como a gente tem um objetivo, essa aula remota, a gente vai um pouquinho mais direto. Então, a área disso, a gente pode usar a integral. Então, eu não vou dar justificativa de fato, eu vou dar uma ideia do que possa ser a justificativa para essa fórmula da área. Guys, a gente já viu há algum tempo que a integral calcula áreas na parte positiva. Mas, quando a parte é negativa, tipo esse pedaço aqui, ó, pedaço que está negativo, o simétrico dela da área, simétrico dela. E eu vou fazer como é que faz? Eu vou fazer um argumento aqui que vai funcionar. Eu vou fazer um argumento para um caso específico, mas ele funciona sempre. Se a gente olhar, eu vou fazer um corte aqui. Vamos fazer um corte em verde. Eu vou cortar bem aqui. Tira isso aqui tudinho, tá? Tira isso aqui tudinho. Risca isso aqui. Só por enquanto, só para vocês entenderem algo. Vamos fazer assim, né? Aí eu quero só esse pedaço aqui, ó. Só esse pedaço aqui. Então apaga isso aqui, ó. Pronto. Pronto, aqui, ó. Só esse pedaço. Guys,
Se eu quero a área disso, pagou o eixo X também, o eixo X é por aqui. Se eu quero a área disso, só desse pedaço, o que é a área desse pedaço? Um argumento que eu posso fazer é calcular a área disso tudo, e eu tiro esse que eu acabei de pintar. E sobra o que eu quero. Então, isso tudo, tira essa parte que eu acabei de pintar, sobra o que eu quero. Aí eu tenho a área. Acontece que a área disso tudo é a área da função de cima, que no caso é a f. E a área dessa parte de baixo aqui, ó, é a área da g, porque é o gráfico da g. Isso significa que é a área dessa parte, em que o f está em cima e a g está embaixo, vai dar o quê? A área da parte f menos a área da parte g. Integral de f menos g. Então, esse argumento que eu estou dando para vocês, eu até falei um pouco rápido, sim, foi com um pouco de pressa, porque a gente vai ir para o nosso objetivo principal. Deixa eu voltar aqui. Esse argumento que eu dei era só para vocês terem ideia mesmo de que, porque existe um argumento mais matemático, um argumento mais formal, e de que quando você quiser calcular a área compreendida, eu vou destacar aqui, ó. Eu vou colocar aqui o negocinho aqui, ó. Compreendida entre dois gráficos. Quando você quiser calcular a área compreendida entre dois gráficos, a área vai ser quando você quiser calcular a área compreendida entre dois gráficos, a área é integral da função de cima menos a função de baixo. E com o intervalo de integração determinado pelas limitações. A limitação aqui é A e a limitação aqui é B. Então, ladies and gentlemen, eu apertei com um bocado de coisa errada aqui. Tá, escolhe aqui. Ladies and gentlemen, apresento a vocês a fórmula da área de uma região compreendida entre dois gráficos, onde tem um gráfico acima de outro. Ok, faltou o dx aqui, ó. Faltou o dx. Nice. Então, quer calcular a área? Função de cima menos função de baixo e show. Nice. Aí entra um detalhezinho. Tem uma complicaçãozinha aí. Se para eu saber a área, eu preciso saber, então, quer dizer que eu preciso saber quem é a função de cima. Eu vou até colocar aqui, ó. Função, vou colocar entre chaves de cima. Isso aqui é um pecado, tá? Eu vou fazer, mas não era para estar fazendo, não. Função de baixo. Tem que usar o certo para escrever, usar os termos técnicos, matemáticos, uma maior que a outra, mas eu vou fazer isso para facilitar a vida de vocês. Então, se eu quiser, olha, agora eu vou te falar a complicação. Quer dizer que se eu quiser calcular uma região, a área de uma região, eu tenho que saber quem está em cima e quem está embaixo. E para eu saber quem está em cima e quem está embaixo, eu tenho que fazer o quê? Desenhar a minha região. Nós vamos fazer exemplos aqui de calcular áreas. Aí vocês vão ver que todos os exemplos é assim: calcule a área, calcule a área, não tem figura. Isso significa que nos exemplos e nos exercícios que pedirem calcule a área da região tal, ele só vai comentar a região. A região não vai estar desenhada para você, o que significa que você vai ter que desenhar a região. E para você desenhar a região, você vai precisar conhecer os gráficos das funções. Eu vou colocar aqui os gráficos clássicos, que era para ser de conhecimento de vocês, vindo do ensino médio. Fora do que eu colocar, mas eu vou apresentar para lembrarmos. Fora do que eu colocar aqui, 14 minutos. Fora do que eu colocar, aí você pode descobrir o gráfico fazendo aquele esquema lá do cálculo 1. Como é que desenha gráfico lá no cálculo 1? Estuda intervalo de crescimento, decrescimento, concavidade, limite, etc. Eu acho que vai ser raro aparecer. Mas pode ser que apareça. Então vamos conhecer
Gráficos clássicos, eu vou chamar. Então, antes de a gente ver exemplo, antes de a gente ver como é que isso funciona de fato, nós temos que conhecer gráficos clássicos. Eu vou colocar aqui. Já tá no zoom? Cadê? Tá no zoom. Ok. Coloque assim, ó. Gráficos clássicos. Eu vou apresentar a vocês vários gráficos. Apaguei. Apertei o botão sem querer. Nice. Primeiro gráfico clássico. Vou colocar, vai ser um bocado. O primeiro é a reta. A reta. Como é que eu vou colocar a reta para vocês? Vou colocar aqui. O primeiro é quando o gráfico é algo assim, ó. Alguma coisa vezes x mais alguma coisa. Vou colocar entre parênteses aqui, é uma reta. Alguma coisa vezes x mais alguma coisa. Esse aqui é clássico. Esse alguma coisa aqui pode ser zero, tá, guys? Esse B aqui pode ser zero. Então aqui nós temos várias situações. Eu posso colocar alguns exemplos. Antes de ir para o gráfico, eu posso colocar alguns exemplos do que possa estar nesse tipo aqui. Assim, ó, 3x mais 8, olha, alguma coisa, x mais alguma coisa. 2x menos 1 também. Ah, professor, mas aqui tem que ser mais um elemento. Esse elemento pode ser negativo e aí fica menos. Não tem problema não. Igual a 5x. Professor, tá faltando mais alguma coisa que tem aqui. Se esse alguma coisa for zero, ele pode ser zero? Pode ser zero. Se ele for zero, some, ó, fica só assim. Então tem várias maneiras. Tinha mais B aqui. Nice! Dá. Então o gráfico de algo do tipo, o crucial aqui saber é aparecer o x, sozinho. Sozinho. X elevado a 1. Pronto, x elevado a 1. Não tem quadrado, não tem raiz, não tem mais nada. Não tem exponencial, nem seno. No máximo ele está multiplicando por um número aqui. Como é que você faz o gráfico? Não vai... Aí gráficos assim, eu vou até fazer meio torto aqui. Não, mas assim também é exagerado. Gráficos assim, não vai fazer aquele negócio que às vezes o professor faz lá no ensino médio, porque lá é outro objetivo. Que faz uma tabelinha, põe infinitos números aqui, né? Não precisa disso não. Você quer desenhar uma reta é determinada por 2 pontos. Jogue 2 valores para x e ligue. Já que é uma reta é assim. Marque 2 pontos e liga. Pronto. Então a ideia aqui é jogar 2 valores para x. Por exemplo, aqui, ó. Eu vou pegar essa aqui, tá? Eu vou pegar essa aqui. Bora desenhar o gráfico dessa. Joga um valor para x. Qualquer valor. Sei lá, 5, pronto. Entretanto, todavia, porém, deixa eu dar logo uma dica. Se for um caso de gráficos como a gente vai ver, não é sempre, mas na maioria das vezes, ele vai dar já 2 valores para x. E aí você pode aproveitar, olha a dica, aproveite esses 2 valores para ser exatamente os valores que você vai marcar para a sua reta. Como assim marcar, professor? Vou botar 2 valores. 2 valores. Eu botei 5, põe esse negócio, não. Me diga um valor aí. Ah, vocês não podem dizer. Então, 1, pronto, 1. Aí aqui eu ponho qualquer valor, 3. Beleza, morreu. Se o x for 1, aqui é o x, pescoço dolorido. Se o x for 1, quanto vai dar o y? Faz a conta aqui, ó. 2 vezes 1, porque aqui é vezes. 2 vezes 1. 2. Menos 1 dá 1. Então, eu vou cruzar com 1 aqui, ó. Marque o pontinho. Para vocês verem direito, eu vou marcar de vermelho. Pronto. Marquei. Próximo. Se x for 3, vai dar quanto? 6, aqui é 6, né? Menos 1, 5. Aí vai dar lá em cima o 5, porque eu tinha que contar direitinho. 2, 3. Mas não tem espaço, eu não quero fazer de novo. Eu quero mostrar só a ideia. Imagine que aqui seja o 5. Não é o 5 aí, tá? Imagine que é mais em cima. É só para vocês terem ideia. Aí marca aqui, ó. Cruza. Não sei de onde veio esse 5. Eu estou usando essa função. Então tem que jogar esse valor x aqui, ó. 2 vezes 3, 6. Menos 1, 5. Aqui, ó. Pronto. Aí pode marcar aqui a sua reta. Pode ligar a sua reta e ser feliz, ó. Liga aqui, ó. E pronto, você tem sua reta. Bem bonitinha. Na minha não tá bonitinha, né? Mas não tem problema. Importante é a ideia.
Ok, guys, já foi. Então, retas são assim. Retas. Vamos pro próximo. Gráfico clássico. Número 2. Número 2. Deixa eu ver o tempo aí, que talvez eu pause. 20 minutos. Até porque eu tô talvez dê um pause, que eu tô com fome. Para o 2, vamos colocar função quadrática. Tá aqui. Eu botei f de x, olha, guys, aqui eu coloquei y, mas pode ser f de x também. Minha voz já ficou até mansa já. Peraí, deixa eu dar um pause, senão eu não consigo continuar. Então, guys, voltamos. E assim, a gente iria para o tipo 2, né? Tipo 2. Aqui tá y, tá? Mas pode ser f de x. Tipo 2 é y igual, vou apertar aqui, ó. Y igual a ax quadrado mais bx mais c. Acho que vocês já ouviram falar. Não precisa ficar se atento a esse negócio de a, b e c, não. Aqui é função quadrática, ou seja, tem x quadrado. É só isso que precisa saber. Pode ter x? Pode ter problema não, pode ter c. Tá, aqui é a função quadrática. Função quadrática, o gráfico é uma parábola. Parábola, tá? O gráfico é o quê? Uma parábola. Como é que você vai fazer parábola? Como é que eu diria? A gente vai aprender melhor na prática, mas para desenhar parábola, o ideal seria desenhar vários pontos, no mínimo 5. Mas para efeito de cálculo de áreas, a gente vai ter um objetivo. O objetivo é só saber basicamente, como a gente vai trabalhar com duas funções, saber onde as funções possam se cruzar. A gente vai entender melhor isso mais para frente. Mas de modo geral, você vai usar pouca informação para desenhar a sua parábola. Viu isso aqui? Já sabe que é parábola. O que você vai precisar saber principalmente é a questão da concavidade e se toca ou não o eixo X, que é outro caso, e mais um outro detalhezinho que a gente vai conhecer melhor para frente. Então, mais para frente eu dou detalhes. Mas pelo menos essa parte aqui é importante saber da concavidade, que a maioria de vocês devem saber. Quando esse A é positivo, a concavidade é para cima, e quando o A é negativo, ele não gosta de coisas negativas, fica triste, a concavidade é para baixo. Ok? Beleza. Tá. Então eu não vou ficar me atentando a detalhes de desenhar a parábola aqui. Parábola. Não vou ficar me atentando a desenhar parábolas. Basicamente é isso, mas eu vou falar de uma parábola em especial porque ela é clássica, tá? Ela é bem clássica, que é a parábola y igual a x quadrado. Essa parábola, só desse jeito, y igual a x quadrado é clássica, ela é assim. Você tem os dois eixos, essa parábola é de concavidade para cima, porque aqui é positivo, e ela só tem uma raiz, ela é exatamente assim. Quer dizer, ela não é exatamente assim, mas ela é mais ou menos assim. O vértice dela fica bem na origem. Então, conhecer bem, porque essa aqui é muito usada, aparece bastante. Ou seja, pareceu y igual a x quadrado, não pense muito, já sabe que é uma parábola com um vértice aqui na origem. Nice? Tá, agora, daqui a pouco vai chegar as funções clássicas, que realmente é algo que talvez possa ser diferente para vocês. Então, nós estávamos no caso 2, nós vamos para o 3. O 3 é uma que aparece bastante também, é a função y igual a x ao cubo. Não tem nome, não vou colocar nome porque ela não tem nome. Guys, a parábola y igual a x ao cubo, parábola não, perdão, tá? O gráfico da função y igual a x ao cubo, ele é assim. Tem essa parte aqui, parecido com meia parábola, parecido, mas não é. Concavidade para cima, e tem essa parte aqui de concavidade para baixo. Pronto, esse é o gráfico de y igual a x ao cubo. Tem eu vou ver se eu acho, se eu achar eu posto para vocês, tem uma figurinha que mostra a pessoa fazendo com as mãos vários gráficos de funções. E aí não dá para ver, vou ver se dá para mostrar, não vai dar para mostrar para vocês, mas se eu achar eu mostro, eu coloco para vocês lá no grupo. Então esse é x ao cubo.
sobe para cá, desce para cá, com cavidades invertidas, ok? Beleza. Tá, agora nós vamos para o 4. Aí para o 4 nós vamos pular a página que já acabou. Gráfico clássico 4. Próximo gráfico clássico, nós vamos ver, é da exponencial. F de x igual a e elevado a x. Ok? Guys, qual é o gráfico da exponencial? Não sei se vocês conhecem, mas é importantíssimo saber o gráfico da exponencial, porque ele é um dos gráficos clássicos. O gráfico da exponencial é assim. Primeiramente, perceba que a exponencial nunca assume valores negativos. Nunca, o x pode ser negativo, mas o valor ao calcular a exponencial nunca é negativo. Então, significa que o gráfico sempre vai estar aqui para cima da exponencial. A outra coisa, se você pegar o limite aqui para x tendendo a infinito, e elevado a infinito é igual a infinito. Então, já sabe que para ir para a direita, o gráfico vai subindo porque o limite é infinito. Faltou o x aqui, apaguei o x. O que mais? O que acontece com o gráfico da exponencial para cá para a esquerda? Se para cá para a esquerda, você analisaria o limite para x tendendo a menos infinito. Aí lá do cálculo 1 a gente vê que elevado a menos infinito é zero. Por quê? Há um grosso modo, isso aqui é o limite, tá? Quando a gente fala e elevado a infinito, a gente fala do limite. Isso aqui é o limite de 1 sobre e elevado a menos x, porque pega a exponencial e joga para baixo, aí tem que ficar negativo. X tende a menos infinito. Quando x vai a menos, isso aqui vai a mais. Então aqui embaixo vai para infinito. 1 dividido para infinito é zero. Então, aqui no lado esquerdo tem que ir para zero. Se vai dar para zero, esse limite significa que o nosso gráfico vai ter que se aproximar dessa linha aqui, ó. Isso ele vai se aproximar, tem que estar essa concavidade aqui. Aí eu sei que aqui vai para infinito. A pergunta é, será que faz isso aqui? Não. Perceba que a derivada da exponencial é a própria exponencial. Isso significa que o crescimento, então, lembrando que a derivada dá crescimento. Então, a nossa função sempre vai crescer. Sempre vai crescer. Portanto, guys, há de se esperar que o gráfico da função exponencial é algo assim, ó. Então, é algo assim. Você vai desenhar algo assim, ou seja, uma curva de concavidade para cima, crescendo, 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 crescendo. E para cá ela vai se aproximando do eixo X. Do eixo X. A gente vai tentar fazer mais decente aqui. Eu vou tentar esticar aqui o eixo X. E eu vou ver se eu consigo fazer. Bem difícil fazer. Deixa eu virar aqui. Aqui eu tenho. Aqui dá para ter um parâmetro melhor. Crescimento lento. A partir daqui começa um crescimento mais rápido. Então é assim, guys. Tá? O gráfico da função exponencial. Aqui não está bem feito. Vamos fazer assim. Pronto. Tá assim. Não tá bem, mas tá aceitável, porque aqui parece que não está crescendo tão rápido. O outro detalhe é que a nossa função exponencial ela toca aqui. Em que valor que ela toca? Aqui é onde o x é zero. Se você fizer x igual a zero, vai dar e elevado a zero, que é quanto? É 1. Então, aqui é 1. E esse, apresento a vocês o gráfico da função exponencial. Ou seja, ele é bem simples, é só uma linha subindo. Lembrando que quanto mais para a esquerda, mais próximo do eixo X. Ok? Beleza, o café acabou. Vamos para o gráfico 5. O gráfico do LN. No 5 é o do LN. Guys, eu já falei várias vezes, mas talvez vocês não lembrem. Talvez vocês não lembrem, mas o LN é a função inversa do exponencial. Como ele é a função inversa da exponencial, o gráfico é parecido, porém é feito via reflexo. Então, de fato, como é o gráfico da função LN? O gráfico da função LN ele é assim,
ao invés de ele aproximar do eixo X, ele vai se aproximando do eixo Y aqui. E aqui ele continua subindo. Pronto. Esse é o gráfico da função ln. E aqui toca onde? Assim como dá lá que na exponencial é no 1, aqui toca no 1 também, por causa da questão do inverso e tudo mais. Então esse é o gráfico do ln, ou seja, parecidos. Esse gráfico e esse são, a curva é a mesma, só que uma está meio em pé e a outra está meio deitada, mas a curva ela é a mesma, exceto pela ordem ela é a mesma. Tem a mesma curvatura, essas coisas. Ok, guys? Pronto, então bem simples, ln só subiu. O professor não tem ln do lado esquerdo, não, porque o lado esquerdo é onde o x é negativo e não existe ln de números negativos, não para os reais. 6. Chegamos às trigonométricas. A gente vai começar com seno. Guys, vocês já devem ter ouvido ou escutado, vamos fazer direitinho, porque do seno é especial. Vocês já devem ter, vamos ver esse tempo aqui, não pode ficar muito longo não. Eu não quero deixar longo, então eu vou encerrar 30 minutos e a gente faz na próxima parte a do seno, cosseno e tangente. Ok? Thanks for watching.